terra. Amém? Então está escrito assim, queridos, no livro de Atos, capítulo 16, versículo 25 em diante. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas andavam orando e entoando hinos de louvor a Deus, enquanto os demais presos ouviram. De repente aconteceu um terremoto de tão violento que os alicerces da prisão foram abalados, e no mesmo momento todas as portas se abriram e as correntes que prendiam a todos se soltaram. O carcereiro despertou do sono e, vendo as portas do cárcere abertas, desembainhou a sua espada a fim de se matar, pois concluíra que os presos todos houvessem escapado. No entanto, Paulo gritou: não te faça isso, eis que estamos aqui. Então o carcereiro pediu a luz, correu para dentro da trêmulo, atirou-se aos pés de Paulo e Silas. Em seguida, conduzindo-os para fora, rogou-lhes: senhores, o que preciso fazer para ser salvo? E eles prontamente lhes afirmaram: crê no Senhor Jesus, assim será salvo tu e da tua casa. Eles ministrarão a palavra de Deus, bem como a toda a sua casa. Naquela mesma hora, na noite, tomando-os consigo, levou-lhes os feridos e logo foi batizando. E ele e todas as pessoas de sua casa. Então insistiu para que subissem à sua casa, onde lhes preparou a mesa farta e com todos os seus expressava grande júbilo por haver crido em Deus. E logo que amanheceu, os magistrados mandaram os oficiais de justiça ao carcereiro com o seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. E então o carcereiro afirmou a Paulo: os magistrados despacharam a ordens para que sejas solto. Amém, queridos? Queridos, quando Deus tem um propósito de salvar uma vida, de salvar uma família, de fazer a obra numa pessoa, até um terremoto ele provoca. Diz assim: Deus até um terremoto ele provoca. E muitas vezes, queridos, nós temos que passar por isso para sermos salvos. Como nós sempre dizemos, neste lugar. A gente conhece a pessoa que entra por aquela porta e sabe muitas vezes do seu problema, das suas dificuldades, sabe que está passando por uma luta, por uma adversidade, e aí ela se achega a Deus. Amém? E assim, queridos, ela recebe o milagre de Deus. Como aconteceu com essa família, onde o carcereiro recebeu o milagre de que os presos não saíram e ficaram. Porque a ordem, queridos, era de guardar. Se não guardasse, se fugisse, eles matavam o carcereiro. Mas ele viu o tamanho do milagre que Deus fez, queridos, em relação a ter aqueles homens de Deus dentro da cadeia. Paulo e Silas. Amém? Amém. Quando tem, queridos, preste atenção, quando tem alguém de Deus intercedendo, orando e louvando a Deus na sua casa, milagres acontecem. Amém? Quando tem alguém dentro da tua casa, louvando a Deus, orando a Deus, milagres acontecem.
Não fiquem tristes por estar acontecendo um terremoto, mas se alegrem, porque é Deus trabalhando. Amém? É Deus agindo. É Deus se movendo no meio desse terremoto para que você seja abençoado. Amém? Agora vamos um pouquinho para trás, queridos. Vamos ali no livro de Atos, capítulo 16, versículo 11 em diante. Amém? Livro de Atos, capítulo 16, versículo 11 em diante, diz assim: navegando de Troade, seguimos em linha reta até Samatrocia, no dia seguinte para Neápolis, e de lá rumamos para Filipos, que é a cidade mais importante desse distrito da Macedônia, na colônia romana. E nessa cidade ficamos vários dias. E no dia de sábado saímos da cidade para a beira do rio, onde imaginávamos encontrar uns bons lugares para orar. Assentamos-nos e começamos a conversar com algumas mulheres que ali também estavam reunidas. Uma das mulheres que nos ouviu era temente a Deus e chamava-se Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. E aconteceu que o Senhor lhe abriu o coração para acolher a mensagem pregada por Paulo. Depois de batizada, bem como da sua casa, ela nos convidou rogando: se julgais que eu sou crente no Senhor, entrai e permanecei em minha casa. E assim nos convenceu. Amém, queridos? Amém. Outra forma de aceitar Jesus, queridos. Essas mulheres, queridos, elas não estavam ali esperando um pregador, esperando uma pessoa para falar da mensagem de Deus. Mas a palavra de Deus fala que essa mulher, a Lídia, ela tinha um coração. E o coração era voltado para Deus. Amém? Então tem pessoas que elas não vão estar no meio de um terremoto, numa loucuragem, numa dificuldade, num problema, mas elas vão ter já o coração voltado para Deus. São pessoas que têm um coração bom. São pessoas que fazem o bem. São pessoas que está faltando ali o quê? A palavra, o evangelho para salvar ela. Amém? Não é pela obra dela, não é por ela crer em Deus, que ela não precisa aceitar Jesus. Ela tem que aceitar Jesus, apesar de ela ser uma pessoa boa e crer em Deus. Amém, queridos? Mas, queridos, me chama a atenção, porque Deus tocou o coração dessa mulher. E aí ela recebeu a revelação. E logo ela foi batizada. Tinha um rio ali. Amém? Eles estavam sentados na beira do rio. Recebeu a palavra. Entrou no coração. Vou me batizar. Aí tem pessoas que demoram 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos para entrar nas águas. Será que o coração dela não foi tocado ainda? Queridos, tudo começa pelo coração. É um coração voltado a Deus. É um coração temente a Deus. É um coração com amor a Deus. E tudo isso, queridos, muda aqui, ó, porque Deus toca. Deus transforma. Deus muda. Deus traz alegria novamente a um coração triste. Deus transforma a vida de uma pessoa quando você se deixa a ser tocado. Tem pessoas que precisam todo um processo onde ali
quase perde a sua vida para realmente abrir o seu coração a Deus e aceitar e converter-se, não só ele, mas também toda a sua casa. Amém? Amém. Mas essa mulher, queridos, ela tinha um coração voltado. E aí Deus entrou no coração dela, mudou a situação dela. Amém? Ela recebeu a verdade. E quando você recebe a verdade, você já não julga mais nada. Será que eu estou no caminho certo? Será que a igreja é certa? Será que o pastor está falando que é correto? Será que esses ensinamentos estão corretos? Quando Deus entra, queridos, e você deixa Deus entrar, Deus ele começa a agir dentro de você. E a palavra começa a ter um poder sobre a tua vida. Amém? A palavra começa a ter um poder sobre a tua vida. Porque você crê. Você não duvida mais. Você cegamente vai naquela condição que você crê em Deus e na sua passagem, aonde ali usou a vida de Paulo também, para que aquela vida e aquela família fosse salva. Queridos, não precisa um milagraço para você se converter. Não precisa Deus mudar totalmente a tua vida para se converter. Vem como está. Essas pessoas não pensaram duas vezes. Elas viram o poder e a palavra e aquilo entrou, vão me converter. Se atiraram aonde? Aos pés de Paulo. Porque Paulo ali estava ministrando a palavra, estava orando, eles sentiram o poder e a presença de Deus naquele lugar. Amém? Amém. Tudo depende, queridos. É do ambiente? Não. Não precisa do ambiente. Mas precisa, sabe o quê? Um coração convertido a Deus. Aonde ali você vai abrir e deixar o Espírito Santo agir. E aí você vai começar a ter a revelação da palavra. Porque o que convence é Deus. O que convence é o Espírito que está na palavra. Amém? Amém. Aceitou a Jesus? Aceitou o Senhor como verdadeiro Salvador da tua vida? Direto aos pés. Se inclina já, se humilha na presença dele. Foi o que fez o cárcere. Ouviu? Aceitou? Caiu aos pés. Não sou nada. Me ajuda. Me ajuda, não sou nada. Eu preciso desse Salvador. Amém? Amém. E a gente sabe, queridos, que a vida de um cárcere não é fácil. Por quê? Porque ele paga junto. Ele fica preso junto. E no Antigo Testamento, queridos, provavelmente eles moravam em cima da cadeia. A família inteira. E aí Deus veio e libertou eles. Libertou o problema ali? Não. Libertou o coração deles. Amém? Amém. Porque quando você está liberto, aonde você estiver, não importa o lugar que você está, você está liberto naquele lugar. Está no trabalho ruim? Está sendo perseguido? Está passando por dificuldade? Você está liberto, o teu coração está liberto. Liberto para quê? Ser alegre, se alegrar em Deus. Você tem a maior riqueza do mundo, queridos, que é estar em Deus. A promessa de Deus na tua vida. E todo sofrimento, queridos, ele não é para sempre. É momentâneo. É o processo onde você ali aceitou, se humilhou e Deus começa a agir na tua vida. Mas tudo, queridos, tem um processo de aceitar, se humilhar e praticar.
Amém? Amém. O processo é aceitar, se humilhar e praticar. Organizou, volta para trás. A velha natureza começa a agir novamente? Não. Nós estávamos estudando ontem, né? A respeito do que nós devemos ter mudança. Amém? Quando você aceita Jesus, você tem que ter uma mudança. O mundo aí fora anseia por ver o poder de Deus. Aonde que tem? O mundo aí fora pode ver o poder de Deus? Na minha vida e na tua vida. Aí as pessoas veem o poder de Deus. Um bom testemunho, um bom comportamento, palavras boas saindo da tua boca, não maldição saindo da tua boca, não mau comportamento perante os teus amigos, perante o teu trabalho. Queridos, quando você carrega esse Jesus contigo, quando você carrega a salvação ali, você aceitou Jesus, uma nova criatura você deve ser. Amém? Comportamento diferente, atitudes diferentes, palavreado diferente. Até o andar fica diferente, queridos, quando você aceita Jesus. Porque quando você não tem Jesus, o que acontece? Você anda de cabeça baixa. É ou não é? Desanimado, não sabe a coisa da vida. Mas quando você tem Deus, que você caminha de cabeça alta, porque você sabe para onde você vai. Amém? Você sabe a tua direção, que é Cristo. E ali você vai encontrar ali o verdadeiro Senhor da tua vida. Aonde ali Ele vai te aconselhar, aonde ali Ele vai te dar força, Ele vai te dar saúde, Ele vai te dar condições para você crescer na tua vida, sabedoria. Amém? Amém. Deus, queridos, quando você se entrega dessa forma, como se entregou esse cárcere, como se entregou Lídia, você começa a ser uma pessoa abençoada. Amém? Amém. Alguns convidam o pastor para almoçar já, né? Não, almoça lá em casa, pastor. Almoça lá em casa, pastor. Almoça, janta lá em casa. Eu não tenho jantado porque eu tenho... Hoje termina mais um jejum, tá, queridos? Mais um, graças a Deus. 11 meses, termina hoje, 11 meses de jejum de 21 dias cada mês. Amém? Amém. O que eu quero dizer com isso, queridos? O pastor quer se aparecer aqui? Não. Eu quero dar exemplo que dá para fazer. Amém? Dá para fazer. Sabe por que dá para fazer, queridos? Porque quando você coloca Deus em primeiro lugar, quando você coloca em Jesus em primeiro lugar, quando você coloca a obra de Deus em primeiro lugar, requer sacrifício. Amém? Requer sacrifício. Requer sacrifício da parte da tua vida também. Amém? Eu quero que as coisas aconteçam na minha vida, na minha família, nos meus filhos, no meu trabalho, na minha vida financeira. Eu tenho que fazer o sacrifício. Ah, me dá um envelope aí, pastor. Vamos sacrificar aí R$100 por mês. Tu não vai comprar Deus assim. Porque o que importa é o que importa para Deus? A motivação do teu coração. É fácil entregar 100 quilos por mês para a igreja. Agora faça um jejum de 21 dias, 11 meses. Honrar aquilo que você prometeu para Deus. Minha esposa está de prova. Não como, queridos. Me oferecem, vou nas casas. Não, obrigado. A Maria está de prova. Né, Maria? Maria fez um banquete lá, um monte de salgadinho, coisas gostosas, né, dona Ana? E eu fiquei olhando. Eu fico aquele desejo? Não, queridos. Não fico.
Fico com vontade de comer também, não fico. Por quê? Estou acostumado? Não, queridos. Porque, em primeiro lugar, é Deus. E eu prometi para Ele que eu não ia inventar. Amém? Amém. E esse jejum eu faço para quem? Para mim? Para a igreja, queridos. Outro detalhe. Eu não faço para mim, eu faço para a igreja. Para que vocês sejam abençoados. E quando você tem um coração, queridos, com essa motivação de fazer o bem para Deus, focar os teus olhos para Deus, não para o teu irmão, não para a tua irmã, não para os teus familiares, não para o teu patrão, foco para Deus. E aí Deus, queridos, Ele começa a fazer justiça na tua vida. Amém? Amém. Quando você tem um coração voltado para isso, dando bom testemunho aí fora, sendo uma boa pessoa, aonde Jesus nos ensina a ser, perdoar, se humilhar, agradecer, ter um coração grato, das pequenas coisas, das grandes coisas. Tudo isso, queridos, vai te aproximar de Deus. E aí você começa a receber. Amém? Não é fácil, meu queridos. Tudo requer disciplina. Amém? Eu comecei a dizimar há anos. Muitos anos. E nessa tarde eu estava me lembrando de uma tarde, queridos, que eu e a Silvana, nós trabalhávamos de promotor, quase 30 anos atrás. E aí nós recebemos no final do ano, queridos, décimo, férias, né? Passamos no banco, tiramos tudo aquele dinheiro, nós dois trabalhávamos e tal, e deu na época, queridos, R$700 de dízimo. Aí fomos direto na igreja, saímos do banco e fomos direto na igreja para dizimar. Queridos, isso há quase 30 anos atrás. Nem era cruzeiro na época, não sei que moeda era na época. Cruzado, acho que era, né? É. Mas o meu coração e o dela estavam voltados a fazer o que era certo e correto na presença de Deus. Amém? Amém. Tenha essa motivação de fazer o que é certo, de andar em cima dos princípios cristãos, de dar bom testemunho aí fora, de ser uma pessoa que as pessoas querem ficar perto de ti, não distante de ti, pessoas que têm prazer de ficar ao teu lado, uma pessoa honesta, sincera, uma pessoa com amor a Cristo, fala do amor de Deus para as pessoas, fala do que Deus já fez na tua vida. O testemunho de Paulo era isso, queridos. Se você ler um pouquinho mais para frente, Paulo sai da cadeia, o que ele faz? Ele reivindica a cidadania romana que ele tinha. Vocês me bateram, me prenderam, e eu era romano. E eu sou romano, por parte de pai. A mãe era judia e o pai era romano. Aí ele foi para as cabeças. Agora eu quero justiça. Mas o propósito de Paulo era chegar na presença de quem? Dos romanos. Para ele evangelizar e pregar a palavra do Senhor a eles. Amém, queridos? Então, às vezes, aquilo que está acontecendo na tua vida tem um propósito para chegar em outras vidas, né? Para que você ali também fale do amor de Deus. Fale daquilo que Deus fez na tua vida e está fazendo na tua vida. Para levar essas pessoas que também precisam de Deus. Amém? Tenha um coração bom, tenha um coração voltado, crê em Deus, mas não conhece Jesus. O que aconteceu com Lídia? Ou aquele que não conhece nada, não busca nada, é um ateu. Leva Deus para essa pessoa também. Jesus fala que ele é Deus dos bons, viu, queridos?
E a igreja é um lugar onde tem bastante pessoas com problemas, viu? Aqui não tem ninguém perfeito. Todos nós estamos num processo aqui também, né? Só que as pessoas julgam a igreja como um lugar perfeito. E não é perfeito. A igreja não é perfeita, porque cheia de pessoas imperfeitas. Não é. E se já apareceu um perfeitinho aí, meu Deus, o que vamos fazer daí? Né, Paulo? Apareceu o perfeito da igreja lá, tem que se converter todo mundo daí. A luta, queridos, é até nós morrermos, não? Nós estaremos nesse processo de transformação, de mudança de caráter, transformação de vida, de espírito, até nós morrermos. Porque se a gente se distanciar de Cristo, o diabo toma conta. A velha natureza volta novamente. E se voltar-se para Deus, o espírito se fortalece. E aí você fica forte novamente. A tendência da pessoa, queridos, se distanciar da igreja, da palavra, da oração, do jejum, ela enfraquece o seu espírito. E volta à velha natureza. Esse dia eu encontrei meu irmão. Me olhou. Ei, pastor, como é que tá? Ele estava tragando, eu vou dar fumaça. Escondeu o cigarro e ó, pum, pra fora de cigarro. Estava com saudade, pastor. Fica aparecendo na igreja, irmão. Voltou a velha natureza, voltou a fumar. Em certo, queridos, vai sobressair novamente a velha natureza. O que nos prende em Deus é o ambiente onde nós estamos aqui. Sai desse ambiente, vai para outro ambiente. O que acontece lá? A velha natureza. É a bebida, o cigarro, a droga e tudo que vai com ela daí. E como a carne é fraca, né? A carne é fraca. Aí nós vamos desculpar, Deus, a carne é fraca, Deus. Me perdoa que a carne é fraca. Além da tua carne ser fraca, o teu espírito também está fraco. São dois. Amém? Amém. Agora, no momento que o teu espírito está forte, o que acontece? Não quero mais. Não vou voltar a ser aquele velho homem, aquele velho André que era antes. Que bebia, que fumava. Não vou ser. Esse dia eu dei testemunho, 30 anos que eu já deixei de fumar. 30 anos que eu não boto mais cigarro na minha boca. Foi fácil para mim? Não foi. Mas tornou caminho. Vai, você não deixa o caminho. Daqui 6, 7 meses, um ano, estou fumando de novo. Estou, queridos. Eu sei. Porque daí sai o temor de Deus. Sai o amor de Deus e vai entrar a velha natureza novamente. E aí eu vou começar aquelas velhas práticas. Amém, queridos? O que nos fortalece, queridos, é a palavra, é a igreja. É você estar no meio dos irmãos. Mas eu tenho que deixar os meus amigos antigos, pastor. Dependendo dos amigos que tu tinha no passado, tem que deixar. Porque eles não vão te levar para o caminho de bom. Não vão. Eles vão te levar para o caminho de perdição. Não, mas lá, pastor, eu vou lá e vou converter aquele povo. Vai sim. É mais fácil eles terem derrubado que você converter eles. Porque está lá no meio daquilo que você gostava antes. Amém? Daquilo que dava prazer em você antes. Então a gente tem que se afastar. A palavra de Deus fala, queridos, que nós devemos resistir o diabo e ele fugirá de nós. O resistir é isso. É resistir à tentação, é fugir dela. É não ficar perto daquilo que você gosta. É se distanciar do pecado. Mentira, não minta mais.
Profanava, não profana mais. Bebia, não bebe mais. Ah, mas é sem álcool, pastor. O diabo colocou esse negócio de sem álcool, sabe para quê? Para pegar os crentes, queridos. Eu tinha uma pessoa muito séria dentro da igreja. Ele era meu discipulador. Aí um belo dia, trouxe para casa a tal da cervejinha sem álcool. Aí ele me ofereceu, não, obrigado. Mas é sem álcool, pode beber agora. Está liberado. Fizeram só para os crentes. Agora tu pode tomar à vontade da cerveja sem álcool. Eu, mas eu não quero mais, obrigado. Ele tomou aquela dúzia, saiu, foi comprar mais. Aí já não tinha mais sem álcool. Tomou com álcool. Nunca mais parou de beber, queridos. Nunca mais. Largou a igreja de mão. Não quis mais saber da igreja. Porque ele deu uma brecha. Amém? Amém. E o diabo, ele é astuto. Foi ainda sem álcool. Queridos, há sacrifícios a ser feito para andar com Deus. Há sacrifícios. Mas esse sacrifício vai se tornar prazer para você. Amém? Esse sacrifício vai se tornar prazer. E quando se torna prazer, não é peso, é alegria. Tem lugares que eu não tomo nem Guaraná. Estou na água. Água com gás. Eu vou nos aniversários, água. Tinha refrigerante, pastor, não, água. As pessoas não confundiram o Guaraná com cerveja. Amém? Amém. Porque às vezes o pastor estava cervejinha lá no aniversário, não, mas era um Guaraná. Então eu já tomo água para não dar problema. E bota a garrafinha bem na minha frente ainda. Amém, queridos? Porque eu sei que o diabo, queridos, ele é expert para fazer confusão. E ele muda a visão da pessoa. Ele muda o pensamento da pessoa. E a pessoa já vai julgar, já vai ligar. Ó, o pastor está aqui, está numa cervejinha. Nós devemos ter esse cuidado. A palavra de Deus fala que nós devemos fugir da aparência do mal. Aparência, queridos, não é porque você anda no mal, mas as pessoas, às vezes, pela aparência, vão te julgar daí. Por que eu ando com a Silvana? Sempre com a minha esposa do meu lado. Por quê? Para mim fugir da aparência do mal. Ah, o pastor não anda sozinho, o pastor é muito malandro. Não, sabe? Sempre com a esposa. Sempre com a esposa. Amém? Quem é que ora, cara? As irmãs? Pastora. Amém? Amém. Quem é que ora com os meninos? O pastor. Fugir da aparência do mal. Amém? Amém. Queridos, o diabo é expert em fazer isso. E nós temos que ter cuidado com isso. Principalmente eu e a Silvana temos que ter cuidado com isso. Porque nós somos pastores. Amém? Amém. Agora você tem que ter cuidado ainda. Com quem você sai, com quem você anda, aonde você anda, para que as pessoas depois não te julguem, para que o diabo não dê risada da tua cara depois. Olha o crentão aí, vai no domingo na igreja e durante a semana está em tal lugar. Não é bom testemunho, queridos, nem para você e nem para Jesus. O que Jesus vai pensar de você? Amém? Amém. Então, queridos, quando você está com Ele, você está nele. Quando você está com Ele, você está nele. Quer dizer que você é o templo do Espírito Santo. Você anda com o templo, aonde o Espírito Santo habita, que é você. Dependendo do lugar, tu vai sufocar o Espírito Santo. Meio fumaçado. Tem que estar num lugar onde? Um lugar puro, um lugar abençoado. Amém? Aonde Deus ele começa a mudar a nossa vida. Aqui está a chave, ó, queridos. Aqui está a chave, ó.
Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Sabe por que não há lei? Faça a vontade. Pode amar à vontade, pode ter alegria à vontade, pode ter paz à vontade, porque não há lei. Faça a vontade. Amém? Se derrame, queridos, com o poder de Deus na tua vida. Aceite Ele como aceitou Lídia. O coração abriu, Deus entrou no coração dela. Mudou a vida dela. Mudou. Transformou ela. Tem que transformar a nossa também. Amém? Amém. Tem que transformar a nossa também. Porque em todo esse pacote, querido, sabe o que vem? Vem os milagres. Vem as portas abertas. Vem a saúde. Vem a alegria. Sai o peso, a tristeza, a depressão. Sai a miséria. E entra quem? Deus, queridos. Porque quando você está com Deus e habita isso dentro da tua vida, o diabo ele não prevalece. O diabo não consegue ficar ali. O diabo ele bate em retirada, ele sai correndo, queridos. Ele não aguenta o amor, ele não aguenta a paz, ele não aguenta a alegria que você está tendo em Deus. Demônio nenhum fica perto de você. E nem dentro da tua casa. Amém? Amém. Agora faça uma coisa errada para poder ser não vem correndo. Esses dias, queridos, uma irmã ligou para mim. Ela fazia tempo que não vinha na igreja. E eu tenho orado para trazer as pessoas novamente, aquelas que estão afastadas, para a igreja. E ela sonhou comigo. Pastor, eu sonhei com o Senhor. Eu sonhei que eu caí desmaiada e me entortei toda. Eu estava toda torta. E eu queria falar e não conseguia. E aí alguém lembrou do Senhor e chamou o Senhor lá em casa. Por telefone. Aí eu fui lá e orei em nome de Jesus e o mal que estava sobre ela foi embora. Isso em sonho. Aí eu disse, querida, sabe o que Deus está falando contigo? É que você se afastou de Deus. Você parou de ir na igreja. Tem orado? Não. Tem buscado em outro lugar? Não. Então você está fraca espiritualmente. Você está fraca. Volta de novo. E Deus vai te guardar, vai te proteger. Eu sou o teu pastor. Se você sonhou comigo, mandou me chamar, é porque eu sou o teu pastor. Daí ela apareceu domingo. Não, sexta-feira, no culto de oração. Domingo também. Domingo também. E aí já veio no domingo novamente. Daí, o que a mãe dela falou? Silvana? Que esse é o lugar delas. Que esse é o lugar dela. Ela não vai parar mais de ver o lugar na casa de Deus ainda. Amém? Amém? Mas ela teve que ter uma experiência, queridos. Foi muito real. Ela disse, pastor, o senhor não tem noção. Foi real demais esse sonho. Foi muito real. Eu estava sendo possuída pelo demônio. E ela sentia a presença maligna ali dela. Veio correndo. Vamos bater aqui. Quando você tem experiência, acontece que nem aconteceu com o cárcere dele. Amém? Teve experiência. Vou para Deus. Deus ele tem propósito na vida de cada um aqui. Cada um. Vocês têm um propósito, cada um. É de salvar os seus familiares, é de salvar os seus amigos, é de salvar aqueles que você ama. Amém? Esse é o propósito. É ter um coração voltado, queridos a Deus. Onde ali o Espírito Santo vai agir dentro de você. E vai fazer uma obra de dentro para fora. E você será uma nova pessoa em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Amém. Vem para frente, queridos. Vamos orar.